Nós vamos atender aqui as pessoas que nos escrevem, que estão entrando em contato conosco através do e-mail. São muitos, e são muitos pedidos de aconselhamento, e nem sempre a gente consegue, porque o padre fala muito, né? Ele responde pouco e fala muito, mas é o formato que a gente faz. A Canção Nova tem muitos programas com Pergunte e Responderemos, com um jogo rápido de pergunta e resposta. Aqui no programa de Direção Espiritual a gente prefere a reflexão mais demorada, com menos perguntas. Padre Fábio, tem uma dúvida. Para São Paulo, Adão personifica a humanidade caída e Cristo personifica a humanidade redimida. Já que Adão personifica a humanidade desobediente, pecadora e que morre, Deus só podia resolver o problema da carne pecaminosa enviando seu Filho em total solidariedade e identidade com a humanidade na sua existência sob os poderes do pecado e da morte. Pela desobediência de um só homem, todos se fizeram pecadores. E do mesmo modo, pela obediência de um só, que é Jesus Cristo, que veio para nos salvar do pecado, todos se tornarão justos. Pergunto: por que então continuamos nascendo com o pecado? Sei do batismo, mas se Jesus morreu para nos libertar, não éramos para nascer sem o pecado original? Padre, eu sou católica, amo minha religião e sou a favor de todos os sacramentos, mas tenho essa dúvida. Por gentileza, esclareça-me. Pergunta inteligente, né? Da Silvia. Silvia, na verdade, nós pertencemos à linhagem de Adão. Nós somos humanos. Nós não somos o Criador, nós somos criaturas. E porque somos criaturas, nós trazemos a marca daquele que é o símbolo, digamos assim, a origem de toda a fragilidade. Adão, né, que é o homem que vem do barro, está em mim. Então eu tenho a dimensão crística, sim, porque a redenção de Jesus lavou a mim, lavou o Christian, lavou a todos nós. Nós estamos todos sob o influxo da graça salvífica de Cristo. Mas essa graça salvífica de Cristo, ela precisa ser compreendida de duas formas. Na teologia, o meu querido mestre João Padre Quinod, ele dizia, a salvação é para nós dom e tarefa. Significa que é um dom, eu não preciso fazer nada para receber, o sacrifício de Cristo me concede, mas ela é uma tarefa, porque eu sou uma criatura vulnerável ao pecado. Talvez a dificuldade de compreensão seja em nós dizermos que uma criança já é pecadora. É aí que talvez esteja a grande dificuldade em compreender o pecado original. Na verdade, aquela criança, ela tem a marca do pecado, mas ela ainda não cometeu nenhuma prática pecaminosa. Ela tem a marca do pecado dentro dela, mas quando é que ela vai pecar a primeira vez na vida? Já parou para pensar nisso? A igreja nos diz que é pecado quando eu tenho liberdade, consciência e matéria grave. Então, se constitui um pecado com esses elementos. Uma criança, um recém-nascido, por exemplo, ela não faz absolutamente nada que seja livre, consciente, escolhido por ela. Concorda comigo? E nenhuma matéria grave. Agora, quando nós dizemos que essa criança é pecadora, é porque ela traz em si essa fragilidade original. E quando nós a batizamos, nós mergulhamos essa criança no dom da salvação que Jesus nos oferece. Mas isso não é uma mágica. Batizou, tal salvo. Não. Volto a dizer, a salvação é dom e é também tarefa. É para a gente ter o que fazer ao longo da vida com essa salvação que nos foi dada. Aqui no início do programa, Silvia, nós dizíamos que o cego Bartimeu ficava à beira do caminho. Ele estava à beira do caminho porque ele era cego, ele não sabia prosseguir, ele não tinha condições de prosseguir. E esse estar à beira do caminho é muito significativo para nós que vivemos a dinâmica da salvação. Quando eu sou batizado, eu recebo todas as possibilidades da salvação.
Todos os favores do Cristo me foram dados, mas eu preciso desenvolvê-los. É por isso que a gente leva no batismo pai e mãe e padrinhos, que são justamente aqueles que vão se comprometer pela criança naquilo que a criança ainda não é consciente. Tá bom, nós estamos mergulhando essa criança nas águas do batismo, ela está recebendo a vida salvífica de Cristo, ela está sendo salva, mas nós a ajudaremos no desenvolvimento dessa salvação, na tomada de posse do grande presente que hoje ela está recebendo. Então é por isso que a vida cristã, que começa no batismo, ela vai iniciar em nós o florescimento dessa semente que nos foi dada. Então, da mesma maneira como uma semente é jogada no chão, ela precisa ser cultivada para ela tornar-se todas as possibilidades que estão ali dentro dela. Não é assim? O batismo é a mesma coisa, Silvia. Eu estou recebendo a salvação em mim. Tá bom, mas padre, mas Jesus já nos salvou? Sim, mas Ele não vai me salvar. A salvação não vai desconsiderar o meu processo humano. A salvação que Jesus me oferece, ela vai pedir a minha resposta. Porque se então nós compreendêssemos que a salvação de Jesus não vai pedir uma resposta humana, a gente pode fazer o que quiser da vida, mas aí eu corro o risco de passar a minha vida inteira sem buscar o melhor de mim, porque já estou tranquilo com aquilo que já me foi oferecido. É igual o filho de pai rico, né? Que não aprende a trabalhar porque confia na riqueza do pai. Não, na vida cristã não pode ser assim. Eu sou rico, mas eu aprendo a trabalhar. Eu já possuo a salvação e eu vou desenvolvê-la através do meu esforço, da minha luta. E é interessante porque aí você poderia dizer, mas então é o nosso esforço que nos salva. Ele ajuda, mas o movimento primeiro, anterior, é de Deus. Santo Agostinho dizia que até para eu me reconhecer pecador, eu já tenho que estar sob o influxo da graça. Então Deus vem antes de tudo, e até para eu me converter, eu preciso já estar munido da sua coragem, do seu favor. E isso que é interessante. Cada vez que eu consigo vencer uma dimensão pecaminosa do meu jeito de ser, da minha personalidade, eu estou atualizando a salvação de Cristo na minha vida. Sabe, é como se eu estendesse os braços e dissesse, opa, isso aqui me pertence. E é o esforço de estender o braço. A nossa fé é operante, isto é, ela nos coloca em ação. Eu creio na salvação e vivencio a dinâmica da salvação nos meus dias. Eu não cruzo os braços esperando pela salvação. Eu vou trabalhar no meu dia a dia. Eu vou lutar por uma vida virtuosa. Vou lutar diariamente para que o dom que me foi dado se manifeste. E o que é interessante, minha gente, que a igreja nos ensina as duas dimensões da salvação. Nós falamos de uma salvação escatológica, isto é, após a minha morte, após a sua morte. Nós acreditamos na eternidade e acreditamos que essa nossa parceria com Deus, claro que tem sempre a primazia dele, a ação primeira é sempre dele, a ação primeira e última é dele. Essa ação nos qualifica, nos dá o direito de viver a eternidade, de desfrutar a eternidade. Mas a gente também tem que pensar na dimensão histórica da salvação. Quando eu opto pelo Evangelho, eu qualifico a minha vida aqui na terra. Eu tenho muito mais condições de ser feliz por causa do Evangelho do que se não tivesse.
Então, é uma experiência de salvação acreditar em Jesus, porque Jesus só me pede coisa boa. Ele me salva da minha miséria quando eu penso como Ele pensa. Sabe? Isso é muito interessante. Eu tenho muito medo de um discurso religioso que nos faça desejar a eternidade sem pensar na satisfação de ser quem a gente é aqui hoje. Eu não posso fazer um discurso alienante que só prepare as pessoas para a vida após a morte. Não. Eu acho que isso é até uma consequência natural de uma vida bem vivida aqui. Preciso recrutar todas as qualidades da minha personalidade. Preciso vencer todos os obstáculos que são próprios do meu temperamento. Porque a salvação, ela vai se manifestar de maneira diferente, de acordo com a história de cada um de nós. Tem gente que tem mais facilidade de ser generoso, está no DNA dela. E quando eu falo DNA, não estou falando só da genética, não. Cresceu num ambiente solidário, cresceu aprendendo a ser solidário, teve uma educação boa para esse aspecto, motivada, teve bons exemplos dentro de casa. Há pessoas que não. Há pessoas que nascem num contexto onde a generosidade é escassa. É claro que essa pessoa vai ter muito mais dificuldade de tornar-se generosa do que aquela que começou desde cedo a ter lições de generosidade ao seu lado. Isso é o DNA que eu falo, né? As influências que nós tivemos, as pessoas que tiveram autoridade sobre nós, tudo isso influencia na nossa capacidade de adquirir e desenvolver virtudes. Então o Christian, ele tem a luta pessoal dele ali para ser cristão, e essa luta do Christian é diferente da minha, porque nós somos duas pessoas diferentes. Pode ser que o Christian tenha muita mais facilidade do que eu de vencer os defeitos, por causa da história. E é por isso que é interessante que Deus conta tudo isso. Deus é justo, Deus é misericordioso, Deus é amoroso. Deus enxerga aquilo que nós não enxergamos. E por isso que é tão perigoso a gente ficar dizendo você está salvo, você está condenado, por causa do estilo de vida que a gente consegue ver. Quem garante que aquele estilo de vida ali, que aquela pessoa está vivendo, é o máximo que ela conseguiu? Quem nos garante que aquela pessoa teria condições de ir além do que já foi? Porque faltou instrumental humano ao redor. Tantos criminosos se tornaram criminosos justamente porque lhes faltaram oportunidades de serem melhores. É por isso que a gente tem que travar a nossa língua para os julgamentos, viu? O mistério humano é muito mais profundo do que nós imaginamos. A coisa mais fácil que tem é a gente olhar para o outro e fazer um julgamento dele. Mas a gente não sabe o que o levou a ser daquela forma. Os condicionamentos sociais e até mesmo os determinismos genéticos. Sim, nós temos algumas determinações genéticas. Pessoas que têm uma facilidade à violência, porque geneticamente trazem isso. A ciência já consegue falar disso, já consegue nos explicar isso. E o discurso religioso não pode desconsiderar as descobertas científicas acerca do ser humano. Nós fazemos um discurso para humanos, nós estamos fazendo um discurso sobre nós. Se esse discurso religioso não considera as questões humanas, ele é alienante, ele é desnecessário. E o pior, ele se torna desacreditado. Então eu, por exemplo, para eu me tornar cristão, Silvia, eu posso ter desafios diferentes dos seus. Porque nós somos duas pessoas diferentes. Pode ser que você tenha condicionamentos que eu não tenho, pode ser que eu tenha condicionamentos que você não tem. E é por isso que eu preciso ter paciência com você e você comigo. É por isso que eu preciso lhe respeitar e você me respeitar. Agora, o nosso respeito será sempre motivador. Eu, como cristão, sendo seu irmão, que nunca lhe vi, e sendo padre para você nessa noite que você me dá o prazer de ser, ao dividir comigo uma dúvida sua,
Eu ter a oportunidade de entrar aí na sua mente, no seu coração, e lhe falar alguma coisa sobre o pecado original e você de repente colocar credibilidade naquilo que eu estou lhe dizendo, nós nos auxiliamos nas conquistas da salvação. O programa de direção espiritual mesmo nós comemoramos aqui há pouco tempo 10 anos. São 10 anos promovendo a salvação na vida das pessoas através da reflexão. E nós acreditamos nisso mesmo. Nós temos muitos defeitos. Mas Deus ultrapassa todos eles e age de maneira poderosa na vida de quem nos assiste. Quantas pessoas foram libertadas enquanto assistiam o programa de direção espiritual de situações pecaminosas, de condutas pecaminosas, de pensamentos pecaminosos. Então ali, aquele pecado original que está em mim, que está em você, em todos nós, ele perde a sua força porque houve uma ação salvífica em nome de Jesus. Então a gente recruta todas as forças do Cristo e atualiza em nós. Não é fantástico, Silvio? Aí a gente modifica essa visão pessimista que às vezes a gente tem de nós mesmos. A gente precisa pensar que Deus não perde a oportunidade. Toda e qualquer oportunidade que Ele tem na nossa vida, Ele nos arranca da beira do caminho, porque Ele nos quer caminhando. Ele nos quer desbravando horizontes, construindo um futuro feliz. Sim, a ação de Deus na nossa vida é sempre nos despertar para que a gente tenha coragem de sair da beira do caminho. Vamos caminhar, vamos buscar um futuro melhor para nós. Não podemos perder tempo, não. Eu sei do pecado que me habita, você sabe do seu. Mas é apenas um detalhe a ser observado, porque o que prevalece em mim é a graça divina. E essa é a partir do filtro dessa graça que eu olho para o meu pecado. É por isso que eu não me desanimo, porque o dia que eu começar a olhar para mim através do filtro do pecado, eu vou me tornar uma pessoa pessimista. A partir do momento que eu olhar para o outro com o filtro do pecado, eu vou me tornar uma pessoa preconceituosa, eu vou me achar melhor que ela. Agora, se eu coloco o filtro da graça de Deus, da ação salvífica de Jesus, eu começo a ter uma visão diferente da minha miséria. Eu começo a ter uma visão diferente da miséria do outro. Eu vou me sentir muito mais desejoso de colaborar do que prejudicar. Porque eu sei que a mesma fraqueza que está em mim está ali. E nós precisamos juntos promover, destravar essa ação salvífica que já está em nós, porque apesar de sermos pecadores, nós também somos redimidos. Somos novas criaturas, como dizia São Paulo. Fazemos novas todas as coisas. Sim, porque se Deus faz novas todas as coisas, eu também tenho este poder, porque foi Jesus que me disse, através dos discípulos, é claro. Eu me coloco lá naquele grupo. Olhai para as coisas que eu faço, e podereis fazer ainda maiores. Preste atenção naquilo que eu estou fazendo, nos milagres que eu promovo, nas transformações que eu realizo. E vocês, como igreja depois, como líderes, como cristãos, poderão fazer ainda maiores. Não é fantástico isso? Então, essa conversa é comigo e é com você, viu? Que está aí à beira do caminho também. Que às vezes é muito parecido com Bartimeu. Cego, enrolado no manto, reclamando da vida. Deus lhe quer na luta, buscando o seu espaço no mundo. E o mais bonito, fazendo ir com você aqueles que estão parados. Porque depois que a gente é transformado, nós não vamos ficar indiferentes àqueles que estão à beira do caminho. Onde existe um ser humano transformado, ali ele estará transformando também. Porque Deus age em mim assim. Ele transforma a minha vida e me motiva a transformar
a vida de quem passar pelo meu caminho. E se hoje você passou, eu tenho a graça de arrancar o manto com você. Sim, porque eu também vivo assim às vezes, amarrado no manto dos meus preconceitos, dos meus medos, do meu pecado, da minha cegueira. E aí, a gente dá um salto, caminha na direção de Jesus, olha nos olhos dele e escuta a frase: o que vocês querem que eu faça a vocês? Que a gente veja, Senhor, que a gente ande, que a gente seja curado das nossas misérias, do nosso pecado. Porque se assim for, nada mais nos faltará. Muito obrigado pela sua companhia. Obrigado pela oportunidade de retirar os mantos do meu coração e de ajudar você também hoje, nessa noite, através dessa reflexão, a arrancar os seus também. Não se prenda. Não permita que os determinismos da vida, do olhar do outro, dos preconceitos, lhe privem do que Deus reserva para você. Derrame sobre nós a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.